Pessoal, só para avisar, para que todos possamos entrar, já se acomodar. Tivemos um probleminha técnico no link, mas já foi gerado um novo link, né, para os nossos irmãos acompanharem a Santa Missa. Ele será disponibilizado também. Por favor, peçamos para que todos se acomodem. Não esqueçam de higienizar as mãos, para darmos início, né, à nossa santa celebração. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Possa decair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, por nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Somente um aviso: foi perdido ao fundo da igreja um terço. O irmão perdeu um terço, então quem sentir falta dele, né, ele rebentou aqui, mas se o dono quiser pegar comigo, está aqui. Então vamos nos acomodando, já vamos entrando aí no espírito de silêncio, espírito de oração. É tempo de preparação para a Páscoa, acolhendo a palavra e caminhando com Jesus para Jerusalém.
Deixemos que a graça de Deus nos guie e nos transforme inteiramente. Com espírito de piedade e oração, de pé para o canto de entrada. E justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão, eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Depois desse momento de espiritualidade, de reflexão e oração, vamos invocar a Trindade para a nossa celebração eucarística. Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a vocês que a graça de Deus, que a benevolência da Trindade estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Depois dessa reflexão da fraternitude, vamos pedir perdão pelas vezes que nós geramos males ao Evangelho, à vontade de Deus, seja com as conexões desordenadas, seja com a falta de sensibilidade nem para com o próximo, seja o nosso individualismo, egoísmo, o egocentrismo exacerbado e pensar só em nós mesmos. Imploremos então esse perdão cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade. Que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade. Yeah.
estender nossas mãos para que tudo que vocês reconhecem e pedem perdão, que Deus possa acolher. Deus de infinita bondade, acolha cada um desses pedidos de reconciliação, de mudanças, que Deus possa ajudar cada um a dar seus passos de mudança, de regresso rumo à fraternidade, e que essa bênção de Deus nos pedimos por Cristo nosso Senhor. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Oi. Primeira leitura. Naqueles dias, Deus pôs Abrão à prova. Chamando-o, disse: Abrão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Mória. E oferece-o aí em holocausto, sobre um monte em que eu te indicar. Chegado ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou seu filho e o pôs sobre a lenha, em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estenda a mão contra teu filho, e não lhe faça mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não recusaste teu filho único. Abraão ergueu os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres, foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e disse: Juro por mim mesmo, oráculos do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu único filho, eu te abençoarei, eu tornarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu, como as areias da praia e do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos, por tuas descendências serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor.
Guardei a minha fé, mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida. É sentida por demais pelo Senhor. A morte de seus santos, seus amigos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva. Mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor, invocando o nome santo do Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Quem causará os escolhidos de Deus? Deus, que os clama justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda que ressuscitou, e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Palavra do Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brancas, tão brancas e brilhantes, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. E eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si: o que queria dizer ressuscitar dos mortos? Palavra da salvação. Podemos sentar um instante? Meus caros irmãos e irmãs, a pergunta que eu inicio fazendo é a seguinte: o que essas leituras de hoje têm a ver com a nossa espiritualidade anterior, o nosso momento de espiritualidade? E por incrível que pareça, tudo. E eu quero me ater um pouco ao Gênesis, porque o Gênesis a gente vai entender mais ou menos melhor todo o contexto da liturgia em relação ao sacrifício, né? Na época do Primeiro Testamento, as crianças eram sacrificadas, matadas mesmo, né? Por causa da peste, por causa da fome. Então tinha que tirar alguém. Por quê? Porque a comida não dava para todo mundo. Então matava literalmente as crianças. Inclusive, aliás, abrindo uma parênteses aqui, inclusive hoje, salvo engano, tem algumas tribos que também praticam isso. Por exemplo, se nasce gêmeos, a criança que nasce com defeito ou doença já é eliminada, entendeu? Já é eliminada. Fecha parênteses. Então o que acontecia? O poder, o Estado é que mandava matar. Por quê? Porque não tem comida para todo mundo, não tem alimento para todo mundo, tem que tirar, tem que matar. Eu estou falando isso para vocês entenderem o contexto. Por que Abraão não matou seu filho? Porque ele escutou a voz de Deus: eu não quero sacrifício de ninguém, eu quero é a vida. Eu quero é a vida. Não importa se seja gêmeos, não importa se seja doente, não importa. Eu quero é vida. E aqui a história fala que Abraão teve que mudar da sua cidade. Por quê? Porque ele rompeu uma estrutura de morte. Mesma coisa se seu patrão mandar você matar e você não vai, ou mandar você fazer alguma coisa e você desobedece. Vocês entendem? E Abraão desobedeceu as normas e obedeceu somente a Deus. Ele teve que correr de lá. Esse é o contexto. Agora vamos para a nossa realidade. Crianças, isso aqui é uma interpretação para vocês entenderem, deixar bem claro. O que a criança significa? Criança é alguém frágil, não é assim? Criança não é frágil? Tá. Naquela época matava as crianças.
Agora eu vou tentar contextualizar hoje, para vocês ficar bem claro que tem. Eu só estou tentando atualizar. Quem são os frágeis de hoje que são eliminados? Quem são os frágeis de hoje que são eliminados? No Primeiro Testamento e o Segundo, as viúvas e os órfãos tinham um preconceito enorme por causa deles. Primeiro, os órfãos não tinham pai. Então quem não tem pai, e a mulher que não tem marido, está no mesmo saco. São os excluídos, né? Só que nós podemos fazer uma categoria hoje de pessoas que são, né, para o capital, que são excluídos do capital. Por exemplo, a mulher. Por exemplo, as crianças. Por exemplo, até os homens são sacrificados. Sabe por quê? Porque a classe trabalhadora também são sangradas. Vocês entendem? Os trabalhadores também são sangrados. O que a Popular Progresso fez com o Papa lá? Hoje nós regredimos, porque o Papa já fez a carta para promover direitos que o povo vivia em escravidão desgramada. E hoje nós perdemos tantos direitos. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então o sacrifício, o sangramento hoje não é só com crianças. Praticamente todos nós somos vítimas. Todos nós somos sangrados. E Abraão não fez outra coisa a não ser obedecer a Deus. Eu não quero sacrifício, eu não quero morte. Pare com isso o mais rápido possível. Se nós fôssemos obedientes ao Evangelho, nós iríamos também obedecer a Deus e romper muitas culturas e estruturas de morte, inclusive nós geramos. Quantos ambientes corruptos que nós estamos, e a gente mantém a mesma corrupção porque não quer bater com frente com Platão, não quer ter uma imagem negativa de fulano. E essa estrutura de morte que Abraão rompeu. Chega. Então com certeza no nosso meio tem muitas estruturas de morte, de sacrifício. Tanto é que a leitura de hoje, se não me engano foi a segunda, falava justamente: um só morreu por todos. Basta. Não precisa ninguém mais morrer ou ser sangrado a cada dia. Basta. Nós precisamos viver a fé, nós precisamos de justiça, nós precisamos, né? Só que aqui, gente, quando eu falo o Estado que impõe na época, só que hoje também nós também geramos sacrifícios. Toda vez que a gente oprime, toda vez que a gente sacrifica a vida de alguém, ou desanima alguém, ou tira dele a dignidade, também são sacrifícios. E Deus está gritando: para, chega. E aqui eu quero concluir dizendo uma coisa: como é possível transfigurar nessa situação de morte, ou nessas estruturas de morte que nós vivemos hoje? Eu tenho certeza que Jesus transfigura de algumas formas, mas eu não tenho dúvida. E se houvesse mais justiça, tivesse mais trabalho, tivesse mais dignidade, a sua transfiguração e a sua vibração teria outro norte. Eu não duvido que ele continue agindo ou brilhando entre nós, mas eu tenho certeza que nós estamos sujando, quando eu falo, né, a sua roupa alvejava de tão branca que nem uma lavadeira é capaz. Só que as nossas atitudes de sacrifício é que não deixa ele brilhar ainda mais, ou a sua pureza brilhar ainda mais entre nós. Creio em Deus Pai,
Elevemos a Deus nossas preces, que Ele nos ajude a termos a coragem, a fé, a sabedoria de Abraão e romper, né, tantas estruturas de mortes que geram males entre nós. A nossa resposta será ouvindo o Senhor. Para que a Diocese e as suas paróquias escutem a voz do Espírito que os convida a converterem-se claramente ao Evangelho, oremos. Ouvindo, Senhor. Para que nossa pátria e em todo o mundo surjam homens responsáveis e decididos que trabalhem pelo bem dos cidadãos, oremos. Ouvindo, Senhor. Para que os cristãos do Oriente e do Ocidente sejam homens e mulheres de fé como Abraão e obedeçam sempre à voz de Deus, oremos. Ouvindo, Senhor. Para que os doentes que estão em agonia acreditem no grande amor que Deus lhes tem e se entreguem nas mãos do Salvador, oremos. Para que os membros desta comunidade paroquial recebam a luz de Cristo transfigurado e vivam sempre na presença do Senhor, oremos. Pelo movimento de cursílio da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, para que siga firme na árdua missão de evangelizar em meio à pandemia e ao isolamento social, oremos. Por todos os cursilistas, para que perseverem no quarto dia e não se deixem desanimar em meio aos acontecimentos atuais, oremos. Para que os jovens e adultos sigam juntos na fraternidade, na caminhada da evangelização, oremos. Ouvindo, Senhor. Acolhei, ó Deus de misericórdia, esses nossos pedidos e tantos outros guardados em nossos corações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos leva a um novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Rezemos, irmãos e irmãs, para que a nossa vida, a nossa fé, tudo isso nós depositamos sobre este altar. Por tantas cadeias de morte que nós já superamos, nós eliminamos, mas também tantas que estão sendo construídas
a cada dia e nós ainda não conseguimos romper como Abraão. Receba, ó Senhor, tuas mãos de sacrifício para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a santa. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e nos santifiquem inteiramente, para celebrarmos a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhe mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. E com o testemunho da lei e dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que pela paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. E enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas, com os anjos, com todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Qual a oração eucarística que está pronta aí? Vocês fizeram alguma? 2? Tá, beleza. Vamos lá. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrarás no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe
que tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazeis de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso irmão, o nosso Bispo Dom Juventino e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Vamos lembrar de todos que foram vítimas, da coronavírus, mas também que foram vítimas de outros sacrifícios. Não foram crianças, mas foram vítimas de outros tipos de atrocidades. Para o bem da economia, às vezes, do país. Quantas pessoas são sacrificadas para ter um país forte economicamente? Para ter um país forte economicamente, às vezes alguém tem que morrer, É isso que Deus está pedindo, pare. E de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes ao Evangelho, vamos juntos rezar a própria oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. uma palavra que eu achei muito interessante, que está no documento, na encíclica: xenofobia. Xenofobia. Xenos quer dizer estrangeiro, fobia quer dizer medo, ou seja, medo do estrangeiro, ou seja, medo do estranho. Em outras palavras, são as pessoas que têm aversão ao diferente, aquele que é diferente. Tudo que é de fora,
tudo que não pensa como eu, tudo que não é igual a mim, eu tenho aversão. Xenofobia. E como nós temos? Como nós temos? Não pensa igual eu, não faz o que eu gosto, a gente já excrimina, já detona. Isso é um mal danado, né? E Jesus quer nos unir. Não é só o Papa Francisco, é Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos
todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Oremos. Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa promessa, da vossa glória, e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar das coisas do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem avisos, né? Ou não? Pode sentar um pouquinho? Só para mim me redimir, eu falei sobre o documento, não mostrei o livro, tá? Fratelli Tutti. Esse é o documento. Deveria ter mostrado, mas consegui me redimir a tempo, tá? Tem alguma palavrinha aí? Ou podemos... Tá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós, e nós possamos ter a coragem de Abraão, de romper as estruturas de mortes que às vezes a gente acaba alimentando, por medo, por, sei lá, conveniências, mas que Deus está gritando: pare, chega de injustiça, chega de morte, chega de sangramento, chega de sacrifício, chega de ceifar vidas. Todos nós precisamos ter vida, e vida em abundância, e que nós possamos também implantar uma ideia de paz no mundo, fraternidade universal, que todos sejam responsáveis, como diz Tucci, né? Todos, ninguém está dispensado de viver, de refletir, de fazer o seu propósito com essa encíclica. E não é para o bem dos cristãos, era para o bem da nossa casa comum. E que essa bênção nos fortaleça, nos acompanhe nessa missão. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz. Vamos mandar embora que tem mais coisa, né? Obrigado a todos. Então, neste momento, eu gostaria de convidar a equipe do GED para se posicionar aqui na frente, para iniciarmos, a sessão de fotos. Como vocês puderam perceber, este ano o retiro ele teve uma dinâmica mais acelerada, devido à situação da pandemia, não podemos nos alongar muito. Então, assim, com esse mesmo espírito de celeridade, eu gostaria de convidar depois cada uma das paróquias e setores para que tirássemos essa foto e em seguida retirarmos o nosso kit. Então, no primeiro momento, a equipe do GED, por favor. Gostaríamos também de convidar o Padre Ademils para estar tirando a foto juntamente com a gente, a equipe do GED. Pessoal, todos os membros do GED que estão presentes, por favor. Vamos iniciar a foto com a equipe do GED, na sequência, os setores e paróquias, ok?